Olá, queridas crianças, queridas famílias, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Passando por aqui para mais uma aula, para mais uma videoaula dessa semana, dos nossos encontros de OLA, Oficina de Linguagem Artística. E eu gostaria de começar esse momento comentando com vocês sobre as nossas duas últimas atividades, o Bilboquet e a Vitória Régia. Primeiro eu gostaria de falar sobre o Bilboquet. Que bacana a produção de vocês e os retornos que nós tivemos a respeito dessa atividade. As produções apareceram lindíssimas, muito criativas, não só com a temática da Páscoa, mas também com outros temas, Algumas crianças fizeram com o tema de super-heróis, outras crianças fizeram com uma pintura abstrata. Estão todos de parabéns. Usaram diversas embalagens de sucata, fitas também bem diferentes, tecidos bem coloridos e o principal, me parece que vocês curtiram e muito brincar com essa produção, não é verdade? Recebi fotos e vídeos de irmãos que brincaram juntos, da família participando, papai, mamãe. Foi muito legal, Aproveitar desse momento, para se distrair, para fazer um momento lúdico dentro de casa também. Vocês estão todos de parabéns, Algumas famílias improvisaram até uma competição de quem acertava mais bolinhas. Muito bacana saber sobre isso, ok? E a nossa segunda atividade, no caso, que eu gostaria de comentar também com vocês, é sobre a produção da Vitória Régia, Quantas Vitórias Régias, muito bem coloridas, num capricho só, E o que eu achei mais interessante, assim, que me deixou muito feliz também, foi ver as carinhas de... Nossa, a experiência deu certo. Isso é muito legal, não é verdade? Tive crianças relatando que quiseram fazer essa experiência várias vezes, de tanto que gostaram. Algumas outras crianças não se contentaram em produzir só a Vitória Régia e quiseram fazer os personagens dessa lenda toda e colocaram ali naquele ambiente de água, Enfim, para que pudessem brincar recontando essa história. Adorei, esses retornos são maravilhosos, vocês estão todos de parabéns. E eu queria resgatar no nosso encontro de hoje um assunto muito importante que nós falamos no último encontro. Bem, falamos sobre duas datas comemorativas. A primeira foi sobre o Dia do Índio, dia 19, e falamos também sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, que foi comemorado um dia antes, dia 18 de abril, por ocasião da lembrança do nascimento de um grande escritor da nossa literatura infantil chamado Monteiro Lobato. Quem não se recorda das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é mesmo? E aí vocês vão me perguntar, mas Dani, o que tem a ver a gente falar sobre o Dia Nacional do Livro Infantil com o OLA, com um projeto que nós estamos trabalhando esse ano, Brasil, Meu Brasil Brasileiro, Sentir para Fazer Sentido? Tudo a ver. Por quê? Na verdade, quando nós pensamos nesse projeto na nossa escola, nós pretendemos trabalhar a África e trabalhar a cultura indígena através de duas fontes muito especiais. A primeira delas seriam as brincadeiras, tanto africanas quanto brincadeiras indígenas. E a segunda fonte seria através dos contos, Sejam os contos africanos ou os contos indígenas. Começamos por um conto africano. Alguém lembra o nome? A gente aprendeu tanto com ele, chamado Ubuntu. E também, logo em seguida, começamos a colocar um pezinho aqui no Brasil através da contação de uma lenda indígena. E uma coisa muito importante que a gente pode comentar sobre as histórias da África e as histórias brasileiras, em especial as histórias indígenas, é que, na verdade, tanto o povo da África quanto o povo indígena aqui do Brasil, eles têm por hábito a contação de histórias de forma oral, É uma tradição oral de contação de histórias. O que significa isso? Que eles se reúnem em diversos momentos, geralmente são os mais velhos, contando para os mais jovens histórias
contos, lendas que traduzem e que valorizam as crenças desse povo, os valores, as explicações que eles gostam de dar a respeito das coisas da natureza, enfim, é uma tradição que é valorizada até hoje, não só na África, como também aqui no Brasil, em muitas tribos indígenas. E aí também pode surgir uma outra pergunta. Dani, já que você está falando que eles têm por tradição contar histórias de forma verbal, será que eles não gostam de livros? Eles não utilizam livros? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Hoje em dia, muitos indígenas frequentam as escolas, têm cargos políticos e têm uma vida nas grandes cidades. É muito verdadeiro também que ainda existem muitas tribos indígenas, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Mas muitos já estabeleceram uma vida normal, assim como o tal do homem branco, não é verdade? Inclusive, na última aula, eu coloquei uma foto para vocês de um indígena chamado Daniel Munducuru. Ele é um escritor. Ele vive em Lorena, é uma cidade de São Paulo. Ele é responsável, assim, por muitas coisas bacanas no que diz respeito à literatura indígena infantil. Sabe quantos livros ele já escreveu para as crianças? Mais de 50. É verdade. E a literatura dele, os livros, são muito elogiados porque trazem aquela cultura indígena de raiz, né? Tão importante para que essa cultura seja conhecida e ainda valorizada. Já falei para vocês que ele mora em Lorena, inclusive ele é um dos fundadores da Academia de Letras de Lorena, ganhou vários prêmios da Unesco, ganhou um prêmio Jabuti, né, na categoria juvenil, que é um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira. Enfim, é um escritor indígena que, na verdade, continua trazendo pra gente toda essa tradição e fazendo com que a gente, de alguma forma, possa conhecer um pouquinho mais sobre a cultura indígena. Parece que eu mudei o meu repertório musical. Vocês estão escutando? Isso mesmo, sons da natureza e uma flauta indígena, porque através dessa música vocês vão tentar me responder algumas perguntas sobre os índios. Deixa eu só abaixar um pouquinho. Bem, vocês saberiam me responder há quanto tempo os índios vivem no Brasil? E de onde eles vieram? Será que eles vieram da Ásia, da África, da América do Norte? Vocês sabem quantos indígenas viviam aqui no Brasil na época em que os portugueses aqui chegaram? Que palavras que nós utilizamos hoje e que são de origem indígena? Vocês saberiam me responder pelo menos uma palavrinha? Bem, uma outra pergunta. De que forma que os indígenas fazem arte? Fazem e faziam. Aliás, esse é o assunto principal das nossas aulas. E uma última pergunta. Será que os índios de hoje vivem como os índios de antigamente? Aí ficou mais fácil. Eu já dei algumas dicas nas nossas conversas anteriores, não foi? Bem, vou deixar um vídeo agora para que vocês possam encontrar a resposta de todas essas perguntas, ok? Curte lá! Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente.
Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém,
Muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Então, pessoal, conseguiram responder aquelas perguntas que eu havia feito lá antes do vídeo começar? Esse vídeo é um vídeo bastante histórico, né? E conta pra gente muitas coisas sobre os índios. Mas eu queria passar um segundo vídeo para vocês, bem curtinho, que fala sobre a arte indígena, que é o nosso foco de descobertas nas aulas de Ola e é o que vai também direcionar a nossa atividade desta semana. Vamos lá? Queria que vocês prestassem muita atenção, principalmente naquilo que se refere às pinturas indígenas, as pinturas corporais. Ok? Vamos lá? Na cultura indígena, os objetos quase sempre têm, em primeiro lugar, uma função, mas também têm beleza, originalidade e muitos significados. Características que fazem deles mais do que simples utensílios, uma forma de arte. Designer, né, desses objetos, eles também atendem a uma questão da matéria-prima existente, das tecnologias, né, do conhecimento, de saber fazer aquilo. Então, cada povo desenvolve isso de uma maneira diferenciada. As cestarias são um bom exemplo dessa arte utilitária. Trançando folhas, palmas, cipós e outros materiais, os índios fazem cestos para ajudar nas tarefas do dia a dia. Tem cesto para guardar alimentos, peneirar farinha, coar e até filtrar. Os índios também precisavam armazenar líquidos. Aí criaram a cerâmica. Ela pode servir para ajudar a cozinhar. A cerâmica produzida na ilha de Marajó é uma das mais conhecidas. Ela tem pintura vermelha ou preta sobre um fundo branco. Na decoração, vários símbolos. Mas é a pintura corporal que mais impressiona nas artes indígenas. Os índios transformam a pele em tela, pintando um repertório de padrões decorativos. São círculos, meandros e gregas. Os padrões e significados
Mudam de tribo para tribo, mas sempre estão presentes em momentos importantes. Na preparação para o casamento e no nascimento das crianças. Quando a criancinha nasce, nós acreditamos que ela vem frágil, né? Espiritualmente falando, ela vem frágil. Então a gente, quando nasce, pinta o corpo dela com uma pintura especial de jenipapo, né? Que é onde nós acreditamos, como nossos antigos nos passa e nos passaram, ela afasta, né, os maus espíritos de chegar naquele bebezinho, né? No extremo norte do país, o Zuaiuana tem uma pintura corporal cheia de significados. O pontilhado é como se fosse o couro malhado das onças e representa o domínio sobre a natureza. A forma em triângulo vem da borboleta, uma referência ao mundo dos espíritos. Já o listrado representa o arco-íris e os elementos sobrenaturais. A contribuição dos povos indígenas para a formação cultural do país vai bem além da construção de objetos. Nossa matriz indígena é uma das que fundamenta o país multicultural em que vivemos. Que interessante a arte indígena, não é mesmo, crianças? Hoje, a nossa atividade tem a ver com a pintura corporal dos índios, uma prática de muito significado para eles e que, mais uma vez, os fazem ligados à natureza. Os índios transformavam e transformam até hoje partes do seu corpo em verdadeiras obras de arte, quando pintam a pele usando a matéria-prima da natureza e a transformam em tela, um verdadeiro quadro vivo. São pontilhados que nos lembram as onças, triângulos que nos lembram borboletas, listrados que nos lembram arco-íris. Muito importante a gente lembrar que cada tribo possui seus próprios desenhos, seu próprio padrão de grafismo. Para a nossa atividade de hoje, você irá precisar apenas de uma folha de papel em branco, canetinhas e lápis de cor. Convido você a fazer nesta folha o contorno do seu pezinho ou da sua mão, preferencialmente usando canetinha preta. Depois disso, escolha um dos padrões, um dos desenhos que apareceram pintados nos índios desta videoaula e represente-os dentro do espaço que você contornou. Se for o caso, faça um colorido bem caprichado. Você pode também usar mais do que um padrão, ou seja, mais do que um tipo de desenho na sua folha. Mas antes de realizar esta atividade, convido você a fazer uma viagem de aproximadamente 10 minutinhos para um lugar onde, através da nossa imaginação, ouviremos os sons da natureza, entraremos em contato através da nossa visão com seus elementos, assim como os índios faziam e fazem. Procurem um lugar confortável. Você pode convidar também alguém para participar desse momento com você. Papai, a mamãe, o irmão ou a irmã ou algum adulto que esteja por perto. Mas será muito importante que vocês estejam em total silêncio, ok? Vamos lá? Aproveitem e uma boa e tranquila visita em terras indígenas. Nesse momento, nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos pensar que nós estamos visitando um rio, uma aldeia, um lugar onde os índios vivem. Vou pedir para que vocês olhem para essa imagem e reparem em cada detalhe da natureza que ali aparece. A água correndo, as pedras enormes, as pedras pequenininhas,
galhos de árvore perdidos aí por essas águas, as folhas, os raios solares lá no fundo que parecem invadir aí essa floresta. Queria que a gente pudesse, nesse momento, ficar em silêncio, para que a gente pudesse escutar, assim como os índios, os sons da natureza, o barulho da água, os sons que os bichos emitem. Vamos tentar? Esses passarinhos não aparecem na nossa tela, mas de que forma que a gente pode imaginá-los? Seriam pássaros de uma cor só? Pássaros multicoloridos? Seriam todos de uma mesma espécie? Estar em contato com a natureza é, de alguma forma, resgatar para uma experiência nossa a vida que os índios tinham. Eles respeitavam e muito tudo aquilo que era natural. Contemplar a natureza é uma forma de verdade da gente abastecer as nossas sensações, os nossos sentimentos, a nossa memória com coisas boas, com lembranças boas. Além disso tudo, contemplar a natureza naturalmente nos acalma. Gostaria que você procurasse agora uma posição mais confortável para você. Sentadinho na cadeira, sentadinho no chão, ou mesmo na sua cama ou no sofá. E que você pudesse, de verdade, respirar no intuito de tentar imaginar como seriam os cheiros desse lugar. Vamos tentar? Nós vamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca. E quando nós formos inspirar, a gente vai tentar segurar esse ar dentro de nós por uns 4 segundinhos. E depois a gente expira. Vamos tentar? Bem devagar. Mais uma vez. Mais uma vez. Com muita calma e bem devagar, nós vamos respirar fundo pela última vez.
vocês já imaginaram se aquela personagem da história da Vitória Régia aparecesse nessa nossa cena? Ou então aquele herói africano que nós vimos, o Kirikou? Que história eles formariam? Que nova história seria essa? Já imaginaram as vitórias régias que vocês produziram boiando por essas águas? Nossa, a nossa imaginação é capaz de voar. Utilizavam os materiais da natureza para se alimentar, para fazer as suas casas, para pintar o próprio corpo. Vou convidar você a se espreguiçar, a esticar os seus braços e as suas perninhas, onde quer que você esteja. Se você estiver com alguém do seu lado, mamãe, o papai ou mesmo um irmão, em total silêncio, eu vou convidá-los a olharem um para o outro. Sem dizer nenhuma palavrinha. E então observarem os desenhos que nós temos no nosso corpo. Qual o formato dos nossos olhos, formato das nossas sobrancelhas. Da nossa boca e do nosso nariz. Se temos pintinhos no nosso rosto. Nosso corpo ele é todo desenhado também. Vou convidar vocês a olharem as suas mãos. E se você tiver com alguém do seu lado, você também pode examinar as mãos de quem está com você. As linhas que a gente tem nos nossos dedinhos. As marcas que a gente tem na palma das nossas mãos. Como o nosso corpo é naturalmente desenhado. Poderíamos ficar horas aqui examinando, olhando, contemplando a natureza, mas nós vamos precisar retornar às nossas atividades. Vou deixar a música tocando mais um minutinho. Enquanto isso, a gente vai respirando fundo, se espreguiçando,
acordando o nosso corpo depois desses 10 minutinhos, né, de tranquilidade, de paz que a natureza é capaz de nos proporcionar. E então a gente segue já já para a nossa atividade. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa experiência de forma bastante significativa e que vocês tenham aprendido um bocado de coisas novas a respeito desse povo, o povo indígena, que tanto contribuiu e ainda contribui para a formação do nosso Brasil tão brasileiro, ok? Um beijo enorme para vocês, até a próxima aula, se cuidem e, se possível for, não esqueçam de mandar fotos e vídeos através do sistema vestibular ou então para o e-mail que foi pontuado no mural, ok? Aguardo vocês no próximo encontro.